Isso mostra para nós e nos ensina que Deus trabalha visando a transformação do nosso caráter, a transformação do nosso coração. E o desejo maior dele é que não haja destruição na nossa vida, que nós sejamos destruídos. Do mesmo modo que nós podemos ver que o sol aparece, hoje o sol apareceu, nós não podemos olhar para o céu e não podemos conseguir ver a esperança que Deus nos dá a cada dia. Quando você olha para o céu, você vê a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Todo dia quando você acorda, hoje nós falamos, o ar que você respirou, é a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Amém. Se não fosse ela, nós não estaríamos aqui. Aí surge a pergunta, o que é misericórdia? O dicionário fala, misericórdia é ter o coração de miséria. Nesse sentido, ele é sinônimo de compaixão, porque ele fala que é um sentimento que uma pessoa tem ao ver o estado de infelicidade de alguém. Ele olha para os necessitados e vê que eles estão vivendo uma vida miserável. E aí eu queria parafrasear o sentido que o dicionário nos deu, da seguinte forma: a bondade de Deus para os que se encontram em misérias e angústias espirituais, sem levar em conta o fato de que eles não merecem essa misericórdia. Romanos 3:23 fala o seguinte: todos nós pecamos. Todos. Como o pastor Marcos fala, tudo é tudo e nada é nada. Então, todos nós pecamos. E destituídos nós estamos da glória de Deus. Eclesiastes 7:20 fala, na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem, e nunca peque. Se a Bíblia nos fala que todos nós pecamos, qual era o resultado do nosso pecado? Qual era o nosso merecimento? O que nós iríamos receber pela nossa vida pecaminosa? Morte. Como resultado do pecado, todos nós merecíamos a morte. Em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, tendo isso em mente, nós precisamos a cada dia e a cada manhã entendermos que a nossa vida é um ato de misericórdia de Deus. Se Ele nos desse aquilo que nós merecemos, com certeza, todos nós seríamos condenados eternamente. Se o ato de misericórdia dele sobre as nossas vidas não fosse tal, nós estaríamos totalmente condenados. Mas quando a gente fala sobre a misericórdia, a gente pergunta, a quem está sendo direcionada essa misericórdia? E eu queria convidar você a ir em Mateus 6, 28, 29. A primeira, a quem é endereçado essa misericórdia? De uma forma geral, a toda a criação dele. Mateus 6, 28, 29. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dele. Há uma misericórdia geral de Deus, que se dirige a toda a criação, e não simplesmente ao homem. Quantas vezes as mulheres,
gostam de colocar flores em casa, que a irmã Cláudia colocou esse arranjo tão bonito aqui na frente, né? Muitas vezes o homem não dá muito sentido para isso, mas a mulher gosta de comprar um lírio, uma orquídea, gosta de colocar uma planta lá na sala, em cima da mesa. E a gente vê quem é que vestiu aquilo ali? Quem é que está cuidando daquela planta? Quem é que deu aquela formosura para aquela planta, para que pudesse nos agradar? Irmãos, Deus teve um cuidado tão especial que até as criaturas, as que para nós muitas vezes não tem sentido nenhum, Ele tem um cuidado especial. A misericórdia dele está sobre essas vidas. E aí a gente fala assim, eu vou comprar uma camisa para mim. Alguns vão lá na Yves Saint Laurent, alguns vão lá no Ralph Lauren. Eu vou no Costco. Mas cada um vai do lugar onde pode. Aí a gente vê, Deus pega de uma forma tão especial e cuida dos seus filhos. De uma plantinha. Talvez a gente não tenha ficado, mas Ele está cuidando. Se você observar, você vai ver o cuidado de Deus. O clima, o verão, tem a plantinha que quando o sol está muito quente, ela se fecha. Olha como que Deus pensou tudo. Irmãos, a misericórdia dele é grandiosa. E eu queria ressaltar com vocês algo muito interessante aqui, quando Ele supre a forma de cada um, Ele supre a vida de uma forma apropriada. Eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia no Salmo 145, 8 e 9. Vamos ver o que o salmista nos diz. Salmo 145, versículo 8 e 9. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande benignidade. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. 4 coisas eu gostaria de ressaltar nesse texto. Primeiro, vamos perceber que por 2 vezes a misericórdia de Deus está ligada à bondade dele. Por 2 vezes nesse texto. Bondoso e compassivo é o Senhor. O Senhor é bom para todos. Segunda, o Senhor poderia nos destruir e acabar com todo o universo por causa do nosso pecado. Mas, por Ele ser tardio em irar-se, Ele não destrói o mundo e nem as suas criaturas. Em lugar disso, irmãos, Ele é bom. Ele age misericordiosamente com as suas obras. Terceiro, as misericórdias para com a sua criação é cheia de ternura. Ele não dá uma roupa maior do que a pessoa pode usar. Você vê o cuidado dele, que as coisas são nos seus mínimos detalhes. Nós vemos perfeição no cuidado de Deus. E quarto, as misericórdias alcançam toda a sua criação, porque o texto nos diz que permeiam todas as suas obras. Mas se Deus cuida misericordiosamente dessa planta, dessa flor, e nós, seres humanos redimidos? E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 103, 13. Deus nos ajuda e nos socorre em meio às nossas dificuldades, por causa dos pecados que nós ainda praticamos. Mas assim mesmo, nós estamos servindo e temendo em nosso Deus. Salmo 103, 13.
Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que ele tem. Você daria algo mal para o seu filho? Samuel, você iria querer o mal do Leozinho? Você talvez daria até a sua vida no lugar dele. Deus se compadece como um pai. Ele se preocupa. Davi estava numa situação muito difícil por causa dos seus pecados. E aí lá no Salmo 51, ele fala assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Que texto? Novamente nesse texto nós vemos a compaixão divina de Deus como produto da sua benignidade sobre as nossas vidas. Segundo, as misericórdias de Deus são muitas, é aquilo que Jeremias falou, elas se renovam a cada manhã. E terceiro, as misericórdias têm a ver com o fato de Davi não ser tratado segundo os seus pecados. Pois se Deus fosse tratar Davi segundo os seus pecados, ele já tinha sido exterminado da terra. Irmãos, quantas vezes nós temos nos esquecido de que Deus tem misericordiosamente dado a nós aquilo que nós não merecemos? Pare um minuto para pensar. O que você hoje já recebeu sem merecer? E aí a gente pode falar assim: como é que nós podemos? Como pode ser? Misericórdia, algo que não merecemos, mas Deus nos dá. Nós não merecemos o cuidado dele, mas pela misericórdia que ele tem sobre as nossas vidas, ele nos dá. Eu queria convidar você, Salmo 73. E deixar-se aberto. Nós vamos estar do versículo 1 ao 17. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés se resvalaram, pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. Não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais homens. Pelo que a soberba lhe cinge o pescoço, como um colar, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam as fantasias do seu coração. Motejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão. Põe a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o povo volta para eles, e não acha neles falta alguma. E dizem: como o sabe Deus? E há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, sempre em segurança aumentam a sua riqueza. Na verdade, que em vão vos tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho afligido e castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, eis que me havia traiçoeiramente para com a geração dos teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era tarefa difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então percebi o fim deles.
O que nós podemos ver nesse texto que nós estamos lendo? O que nós podemos tirar daqui? A misericórdia de Deus também relacionada aos que não conhecem Jesus, aos não remidos. E eu queria mostrar alguns versículos aqui. O que o versículo 3 nos fala? Quem está com a Bíblia aberta pode. O que esse versículo 3 nos fala? Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Isso. Uma vida próspera. Aqueles que não conhecem Jesus, não servem ao Senhor, têm uma vida próspera. Deus é misericordioso com ele. Vamos no versículo 4. Qual que é outra qualidade de uma pessoa não remida? Porque não há medo na sua morte, mas firme está a sua força. Ele tem segurança. E essa segurança vem de onde? Do Senhor. A misericórdia de Deus no Senhor. E o versículo 5. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Muitas vezes nós achamos que o nosso trabalho, a gente tem problema desde a hora que nós chegamos lá. E a hora que a gente sai, aí a gente deixa o problema para o outro dia. Aí a gente olha alguém que não teme ao Senhor e fala, nossa, a vida dele é muito boa. Ele não tem problema, ele não tem dificuldade. Mas peraí, tem algo de errado nisso aí? E aí eu queria que no versículo 12, que mostra também algo que muitas vezes nós como crentes temos questionado muito. Eles são sempre tranquilos e cada vez mais aumentam as suas riquezas. Mas como é que isso acontece? Eu sirvo ao Senhor, eu estou na igreja 7 dias da semana, eu vou no culto de oração, eu vou no grupo de vida, eu estou na igreja 9 horas na escola bíblica dominical e eu não consigo prosperar. Irmãos, essa misericórdia de Deus é momentânea para estes que não querem receber. Deus trata misericordiosamente cada um deles, não imputando sobre eles a pena que lhes é devida no momento em que acontece. Mas, quando Deus tiver que aplicar a justiça, aí ele não pode ter misericórdia dele. Porque justiça e misericórdia não podem ser aplicadas ao mesmo tempo sobre a mesma pessoa. Ou Deus é misericordioso ou ele é justo. O que não conhece Jesus, ele prospera, ele vive, ele tem saúde, ele tem um trabalho, ele tem bens. Mas isso espiritualmente, nós vemos que é algo daqui, terreno. Mas aí a gente vai falando assim, e para aqueles que são os remidos? Porque esses atributos que nós vimos aqui, a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas a cada momento. Essa é a nossa alegria, de saber que o Senhor tem cuidado de nós a cada momento das nossas vidas. E aí, eu quero ir para uma outra linha também com os irmãos. Qual característica que nós podemos ver dessa misericórdia de Deus? A primeira está lá no Salmo 103:11. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. E aí continua o versículo. Para com os que o temem. Davi
era um grande pecador. Davi tinha muitos pecados na sua vida. Mas ele, muitas vezes, olhou para trás e falou assim: quantas vezes o Senhor tem me perdoado? E lá no Salmo 103:12 ele fala assim: assim como está longe o Oriente do Ocidente, afasta de nós as nossas transgressões. Ao se lembrar dessas transgressões, Davi vê que Deus perdoou, e ele aproveita e exalta essa grandeza de Deus. Ele exalta a grandeza de Deus ter perdoado as dívidas dele, os pecados que ele cometeu. Segundo, a característica da misericórdia de Deus. Ela tem múltiplas formas. Salmo 119:56. Muitos são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Irmãos, Deus não trata o Cláudio como trata o Breno. Ele trata diferente. Não é que ele tem um cuidado diferente, ele tem o mesmo cuidado de formas diferentes, porque muitas vezes vivemos situações diferentes. Ele olha para as nossas dificuldades físicas, emocionais, espirituais e trata como um pai. Muitas vezes eu tive um pai muito bom. Eu tive um pai que cuidou e deu o melhor que ele poderia dar para mim. Mas muitas vezes nós não temos esse exemplo de pai em casa. Muitas vezes nós tivemos um pai que não teve a consciência ou a responsabilidade de poder passar para os seus filhos um legado. Então a gente se perde nisso, mas quem teve essa referência sabe o que é o cuidado de um pai. Sabe como é importante essa presença dele. Davi, em grande angústia por causa dos seus pecados, recebeu do profeta Gade a oportunidade de sofrer 3 castigos. Olha a misericórdia de Deus. Falou para ele assim: você pode escolher 3 castigos, que desses 3 eu vou te dar um. Olhem bem, hein? Como que Deus é misericordioso com ele. E aí eu queria que você fosse lá em 1 Crônicas 21, 11 e 12. Primeira Crônicas 21, 11 e 12. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti 3 anos de fome, ou 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Qual foi a resposta de Davi? Qual que ele escolheu aqui? Mesmo Davi sabendo que é terrível, que é horrendo cair na mão de um Deus irado, ele escolheu cair na mão de um Deus irado, porque ele sabia que era um Deus de múltiplas formas e de misericordiosidade sobre a vida. Irmãos, queira cair na mão de um Deus irado, porque ele tem misericórdia sobre a sua vida.
Muitas vezes nós estamos fazendo as escolhas erradas. Muitas vezes nós temos feito escolhas que não estão louvando e exaltando o nosso Deus. E eu queria aqui traçar esse paralelo. Nós falamos da misericórdia, o significado dela, mas qual foi a manifestação suprema dessa misericórdia? O que nós podemos falar? Qual foi o ápice dela? A morte. Isso! Aí eu queria levar você lá em Lucas 1, de 76 a 79. Foi por causa da misericórdia dele que ele mandou Jesus morrer no meu lugar e no seu. A vinda de Cristo foi a suspensão da penalidade que ia cair sobre nós, e Cristo pegou tudo aquilo que ia cair sobre nós e levou sobre si. Lucas 1, de 76 a 79. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir adiante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. Ele nos alcançou. E você está aqui hoje, e eu estou aqui hoje, por causa desse sacrifício. Que aplicação prática eu poderia tirar da misericórdia de Deus? Temos várias. Mas eu queria que os irmãos pudessem estar pensando em algumas. Primeiro, reconhecendo que a misericórdia do Senhor, ela vem dele, não vem de outro lugar. Reconheça que é do Senhor que vem essa misericórdia. Não firme na sua força, no seu conhecimento, na sua habilidade. Reconheça que do Senhor vem a nossa misericórdia. Daniel 9:9 fala assim: ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Outra coisa que eu queria falar para os irmãos. Os irmãos já tiveram misericórdia de vocês mesmos? Você tem misericórdia de você? Você tem misericórdia do seu próximo? Do seu irmão que está do seu lado? Você tem praticado essa misericórdia que o Senhor tem colocado sobre a sua vida? Em Lucas 6,36 ele fala assim: sede, pois, misericordiosos. Sede quer dizer, seja, vá, vamos, olhe, como também vosso Pai é misericordioso. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Se você não amar a misericórdia, você não consegue praticar. Como é que você vai praticar a misericórdia? Sem amar, sem conhecer. E aí eu quero, para a gente fechar aqui, Oséias 6:6. Queria que você abrisse sua Bíblia. Que hoje esse seja
o desejo do seu coração. Porque eu quero a misericórdia. Oséias 6:6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Que hoje esse seja o seu desejo. Senhor, eu quero conhecer a misericórdia, eu quero viver essa misericórdia, eu quero praticar essa misericórdia, porque eu sei que ela provém de ti. Irmãos, quantas vezes nós temos perdido a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas através da misericórdia? Quantas vezes você tem estado alheio à situação, ao momento de muitas pessoas que estão próximas de você, e você tem perdido a oportunidade de demonstrar essa misericórdia que Deus tem derramado sobre a sua vida? O irmão Roberto, eu quero usar ele como exemplo. 23 anos de casado. Misericórdia de Deus sobre a vida deles. Eu tenho certeza que tiveram problemas. Eu tenho certeza que a cada dia eles têm que, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu dependo de Ti. Como cada um de nós aqui hoje, reconheçamos isso, Senhor, tem misericórdia, porque eu dependo de Ti. Eu queria que você orasse agora nesse momento. Antes de nós fazermos uma oração, eu queria que você fizesse uma oração individual. Eu queria que você tivesse um momento com Deus. Não vou falar o que você vai ter que falar, não. Você pode. Fale comigo. Senhor, eu preciso aprender mais misericórdia. Como eu vou praticar? Como eu vou fazer? Como os meus amigos, os meus colegas de trabalho estão vendo essa misericórdia sobre a minha vida? Porque o que eu quero é misericórdia. Deus não quer sacrifício da gente. Ele quer que tenhamos misericórdia. Nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor abra os nossos corações. Sabemos que a tua misericórdia nos alcançou. Nós não merecíamos, mas o Senhor tem cuidado de nós. Mas nós queremos, ó Deus, poder praticar essa misericórdia com os nossos amigos que não te conhecem, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos. Nós sabemos que não é fácil, mas nós cremos num Deus que pode. E esse Deus, Ele tem cuidado de nós. Amém. Abre as nossas mentes, Senhor, e que nós possamos entender que a cada dia nós não somos consumidos, porque o Senhor cuida de nós de uma forma tão especial. Nós te oramos e te agradecemos, não no nosso nome, mas no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nós vamos ter a nossa ceia agora.